era feito por sorte, né? Era feito por sorte. A palavra de Deus diz, né, que os serviços eles eram distribuídos por sorteio. Olha só, para que não fossem negados ou monopolizados. E uma vez que a sorte provinha do Senhor, os sacerdotes poderiam ter a satisfação de um chamado divino para a tarefa. Era a vez de Zacarias oferecer incenso nas manhãs e nas noites daquela semana de serviço. Ou seja, Zacarias foi sorteado, né? O nome dele saiu entre aqueles 1000 sacerdotes para fazer essa oferta de incenso no templo. Olha só que coisa linda. Então, era por sorte. Não era aquela oferta feita uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Não, não era. Todos os dias haviam ofertas sendo feitas no templo do Senhor. Por isso que existiam muitos sacerdotes, né? E essa oferta caiu na sorte da classe oitava, né? Da classe oitava, da qual Zacarias fazia parte, né? E Zacarias foi sorteado dentre esses 1000 para entrar no templo e oferecer a oferta de incenso, né, ao Senhor. Os judeus dizem que nunca um sacerdote entrou para oferecer incenso 2 vezes. Nunca. Em todo o tempo em que todos os sacerdotes ofereciam, nunca aconteceu do mesmo sacerdote entrar 2 vezes para oferecer incenso. Para você ver como que era difícil, né, ser sorteado. E muitos dos sacerdotes nunca chegaram a oferecer incenso no templo. Poderiam até fazer parte dos outros trabalhos, mas a oferta do incenso cabia a um sacerdote quando era sorteado. E Zacarias foi sorteado. E Zacarias entra para fazer a oferta de incenso, e a palavra de Deus diz que um anjo do Senhor lhe apareceu do lado, né? Posto em pé à direita do altar de incenso. Imagina o susto que Zacarias tomou. Zacarias, a Bíblia diz que ele era irrepreensível, ele era justo, ele fazia tudo certinho, né? Mas nunca havia sido sorteado para oferecer incenso e entrar no templo para oferecer incenso. E naquele dia que ele entra, um ser celestial se apresenta do lado do incensário, à direita, né? E eu fico imaginando o que Zacarias pensou naquele momento. Com certeza ele deve ter pensado: eu fiz alguma coisa errada. Eu fiz alguma coisa errada e agora serei repreendido pelo Senhor. Porque ele estava no templo para oferecer a oferta de incenso, que representava a oração de todo o povo, que estava lá fora, todo mundo esperando. Eu tenho certeza que Zacarias, ele estava orando, mas quando viu aquele ser celestial do lado, ele deve ter ficado temeroso, porque a Bíblia diz, e Zacarias, vendo, turbou-se, ou seja, ficou com muito medo, e caiu temor sobre ele. Caiu temor sobre ele, um grande temor sobre ele. Ele deve ter pensado 1000 coisas ali, né? Devo estar fazendo alguma coisa errada. Olha, eu nunca fiz isso, é a primeira vez. Meu Deus, eu devo estar ofertando errado essa oferta. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não temas. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha só. A tua oração foi ouvida, Zacarias, não tema. Tua mulher dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Pensa, irmãos. Pensa, Zacarias, ouvindo aquela mensagem. Zacarias já era velho, sua mulher estéril. E era a primeira vez que ele entrava no templo para fazer aquela oferta de incenso.
E agora o próprio anjo lhe diz: não temas, porque a tua mulher terá um filho, e o nome dele será João. Glória a Deus. Irmãos, todas as orações que oferecemos a Deus aqui em seus átrios são aceitáveis e bem-sucedidas apenas por causa do incenso da intercessão de Cristo no templo de Deus nos céus. A própria palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor Jesus está no templo de Deus, diante de Deus, intercedendo por nós, colocando as nossas orações, as nossas petições, com gemidos inexprimíveis para Deus, né? Para Deus. Então, todas as orações que fazemos nos átrios, na presença, no lugar santo, onde nós nos ajoelhamos, onde nós nos prostramos, que todas as vezes que dobramos os nossos joelhos e nos prostramos, aquele lugar passa a ser santo, ser terra santa, onde a presença de Deus habita, onde a presença de Deus está. Então, todas as orações, elas são ouvidas por Deus, porque Jesus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E as orações da fé são arquivadas no céu e jamais serão esquecidas. Jamais serão esquecidas. Zacarias, talvez, irmãos, ele nem pensava mais em ter a oportunidade de entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Eu tenho certeza que muitos ali deviam falar assim: e Zacarias já está velho, e daqui a pouquinho vai morrer, e nunca entrou no templo para oferecer. Nem vai dar mais tempo para ele. Não tem mais tempo para Zacarias, não, entrar no templo. Quando eles ouviram o nome de Zacarias ser sorteado, irmãos, que alegria para aquele casal deve ter sido, né? Já velhos, depois de terem... E outra coisa, serviram ao Senhor irrepreensivelmente, ainda que não foram escolhidos durante todos os anos da sua vida para ministrar no templo do Senhor a oração do incenso. Eles não se abateram, eles não se entristeceram, eles não desistiram de exercer o ministério com louvor, com honra, com gratidão a Deus, ainda que as suas orações durante toda a sua vida, de pedir a Deus um filho, porque eu tenho certeza que Zacarias e Isabel oraram muito para ter um filho. Oraram muito para ter um filho. Nessa oração aqui, nesse dia que eles entraram no templo, provavelmente a oração de Zacarias nem era mais para ter um filho. A oração de Zacarias aqui era concernente a Israel, para Deus vir restaurar Israel, para Deus vir salvar Israel, tirar o pecado do povo, né? Santificar o povo do Senhor. Ele nem estava mais pedindo a Deus um filho, porque eles já eram velhos. Eles já eram velhos, não tinha razão mais dele estar ali no templo do Senhor, ocupando, né, a oração dele, pedindo ao Senhor um filho, porque nós, humanamente, né, falando, hoje, por exemplo, eu ia pedir um filho ao Senhor? Eu não ia pedir um filho ao Senhor. Acabou meu tempo, já passou, já entrei na menopausa, não posso mais gerar, né? Eu não pediria isso ao Senhor se eu entrasse na presença do Senhor. Provavelmente Zacarias também não fez essa oração pedindo a Deus um filho. Mas, irmãos, todas as orações feitas por Zacarias e Isabel estavam diante do altar do Senhor. Todas as nossas orações estão diante de Deus. Todas as vezes
que falamos com o Senhor, ainda que não sejamos respondidos de imediato, a nossa oração está diante do Deus Todo-Poderoso. Deus ouviu todas as vezes que Zacarias e Isabel pediram a ele um filho. Deus ouviu e Deus nunca respondeu em toda a vida deles. Deus nunca disse, ó, vou dar um filho a vocês, que nem disse para Abraão. Deus disse para Abraão, quando ele ainda era novo, Deus disse, ó, da sua descendência, né, farei uma grande nação, farei multidão de povos. Mas para Zacarias e Isabel, ele não teve essa promessa, né, que Deus lhes daria um filho. E ainda assim, eles não desistiram de serem fiéis ao Senhor em todo o seu ministério. Eles foram fiéis a vida toda ao Senhor no templo, né? E Zacarias talvez pensasse assim, meu Deus, eu não tive filhos, minha mulher é estéril, e nem nunca no templo eu entrei para oferecer incenso. Deus também deve ter ouvido e falou no coração de Deus, vou te surpreender, Zacarias. Vou te surpreender, porque a tua oração está sendo ouvida. E mais, vai ser Gabriel, o mensageiro, que vai se apresentar diante de você. Irmãos, nunca mais aconteceu isso, de Gabriel se apresentar no templo. Nunca mais aconteceu isso com mais ninguém. Foi só com Zacarias. Dentro do templo, nunca mais Gabriel se apresentou para trazer mensagem a ninguém. E Gabriel se apresenta ali ao lado do incensário, e Zacarias vê aquele ser celestial. E o anjo fala, Zacarias, não temas, porque Zacarias estava cheio de tremor e temor, né, diante daquela presença gloriosa, daquele ser celestial, do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel traz a resposta para ele. Olha, o anjo Gabriel só não trouxe a resposta das orações feitas por ele e pela sua esposa durante tantos anos da sua vida, que era ter um filho, né? Hoje o Senhor estava ali respondendo para ele, mandando a mensagem: tu terás um filho, e ainda deu nome, o nome dele será João. Além de ter dado a notícia, né? A notícia para Zacarias que ele seria pai, o Senhor diz assim: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Olha o que Deus está falando, irmãos, para Zacarias. Zacarias, tu não vai ter um filho qualquer, não. Tu vai ter um filho que será o precursor do Salvador. Tu terás um filho que vai trazer muita alegria, muita alegria. Alegria não vai ser só para você, Isabel, não. Muitos vão se alegrar no seu nascimento. Olha só, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Olha, irmãos, que palavra gloriosa que Zacarias recebe, irmãos. Quanta alegria. Eu tenho certeza que Zacarias ali já não conseguia se conter de tanta alegria. Irmãos, quantas vezes nós estamos orando há tanto tempo, pedindo a Deus, né? Todas as vezes que nos colocamos diante do Senhor, apresentamos a nossa petição ao Senhor. Colocamos diante do altar do Senhor a nossa oração. E por muitas vezes não vemos a resposta vir. Não vemos a solução chegar em nossas mãos.
Mas ainda assim, como Zacarias, nós não desistimos de buscar novamente, de orar novamente, de continuar na presença de Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, não desistindo, não olhando para trás, não dizendo nada acontece na minha vida, não quero mais servir ao Senhor, a esse Deus que não me ouve. Não, nós continuamos seguindo e servindo ao Senhor, ainda que com lágrimas. Tu pensa que Zacarias e Isabel não sofreram durante toda a sua trajetória na casa do Senhor? Tu pensa que muitas vezes nos chegaram para eles e nos disseram: tem algum problema na tua vida? Porque você não tem filhos. Como que pode você ser um sacerdote, estar no ministério, né? E o que você mais deseja não acontece? Tem alguma coisa errada com você, Zacarias? Tem alguma coisa errada com tua mulher? Não é possível. Irmãos, esterilidade naquele tempo era maldição. Era maldição. A mulher que era estéril, ela sofria muito, porque as pessoas diziam que era seca, que não produzia, que era infrutífera, que estava debaixo de maldição. Imagine, mas a palavra de Deus fala totalmente contrário a respeito deles. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Deus, embora eles não tivessem filhos naquele tempo, né? Eles não se deixavam abater, não se deixaram abater por tantas palavras dolorosas que ouviram, não deixaram de fazer o seu ministério com louvor, com alegria para o Senhor. Ainda que ele nunca tivesse sido sorteado, talvez ele até pensasse: é verdade, eu vou morrer, já estou tão velho, minha esposa está tão velha, eu vou morrer e nunca vou entrar no templo para oferecer incenso, nunca vou ter filhos, mas contudo, Senhor, eu te amo e te sirvo com todo o meu coração. Olha só, irmãos, que exemplo de vida nós temos com Zacarias e Isabel. Que exemplo de vida, que ensinamento o Senhor nos traz através desse casal, através dessa palavra. Com certeza, nós também estamos diante do altar do Senhor. Com certeza, as nossas orações estão sendo registradas no céu. E no tempo oportuno, Deus irá trazer a resposta. Glória a Deus. Deus irá trazer a resposta para mim e para você. Não abata o teu coração. Não se entristeça, porque a tua oração até hoje não veio a resposta que tanto nós almejamos, que tanto nós queremos. Não se entristeça, porque os teus olhos ainda não estão vendo, né, o que você gostaria de ver. Como você gostaria de ver, como você gostaria que acontecesse. Não se deixe abater. Entenda que o teu ministério é de adoração ao Senhor. O ministério de adoração é para todos os que creem, é para todos os que creem em Deus. É um ministério de adoração. Nós fomos chamados para adorar e servir ao nosso Salvador. E não medir esforços para isso. Não colocar barreiras para isso. Não colocar dificuldades para isso. Não dizer: esse ministério é de muita perseguição, é de muito sofrimento. Não quero isso para mim, não. Oh, irmãos, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos capacita. É Deus quem confia em nós. Se você tem um Deus que confia em você, por que você vai temer?
Por que você vai se abater, né? Não se abata, não temas. A tua oração está sendo ouvida. O teu clamor está diante de Deus. Está diante de Deus. Não desista. As orações da fé são arquivadas no céu e jamais são esquecidas. Glória a Deus. Jamais são esquecidas. Olha, depois de ter dito para Zacarias que as orações foram ouvidas, ele trouxe a resposta que Zacarias e Isabel esperaram por tanto tempo, né? O Senhor não só estava dando a notícia que ele seria pai, mas estava dando a notícia que ele seria o precursor do Messias, do Salvador. Olha que honra, irmãos. Deus honrou Zacarias, irmãos, e Isabel. Deus honrou Zacarias e Isabel de uma forma extraordinária, para que todos aqueles que se levantaram contra eles, dizendo tantas palavras que feriram o coração deles durante a sua trajetória de vida, hoje vissem, né, pudessem contemplar. Olha só, lá fora o povo estava todo inquieto já. Tu imagina? Zacarias estava demorando muito tempo para sair do templo, né? O povo estava inquieto, acontecendo alguma coisa, estava mesmo. O Senhor vai surpreender todas as pessoas que estão à tua volta. O Senhor vai impactar quando Ele trouxer a resposta que tu tanto espera, porque é isso que o Senhor faz. Quando Zacarias viu aquele anjo, olha só que interessante, né? Zacarias teme, o anjo diz para ele: não temas, Zacarias, não temas, porque as suas orações foram ouvidas. E Zacarias duvida. Olha o que Zacarias diz. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. É aquilo, irmãos. Talvez você tenha orado tanto tempo por algo e não tenha visto, e talvez você, assim como eu, talvez a gente nem acredite mais que aquilo venha a acontecer. Mas eu quero te dizer uma coisa: é Deus quem dá a última palavra. É Deus quem dá a última palavra na minha e na tua vida. E é Ele quem decide o tempo e a hora de decretar a tua e a minha vitória. E Zacarias diz isso. Aí o anjo responde e disse: Zacarias, é como se o anjo Gabriel, ele coloca o seu nome na profecia, por assim dizer, como se estivesse assinando com as próprias mãos. Acredite em minha palavra. Olha, é como se o anjo estivesse dizendo isso para Zacarias. Acredite em minha palavra. O seu nome, Gabriel, significa o poder de Deus ou o poderoso de Deus. Olha só. Gabriel é um anjo mensageiro, né? É um anjo designado a trazer resposta, né, de Deus para a humanidade, para o povo, né? Então, o nome dele significa isso, poderoso de Deus ou o poder de Deus, insinuando que o Deus que enviou a profecia era capaz de cumpri-la. O anjo Gabriel estava dizendo para Zacarias: Zacarias, eu sou Gabriel, o poderoso de Deus. Acredite na minha palavra. Acredite, porque Deus é fiel para cumpri-la. Glória a Deus. Deus é fiel para cumpri-la. Glória a Deus. Ele também se faz conhecer por meio desse nome para lembrá-lo dos avisos acerca da vinda do Messias e enviados a Daniel pelo homem Gabriel.
Sou o mesmo enviado antes e fui enviado novamente agora. Olha só, Gabriel já tinha sido enviado a Daniel e agora Gabriel estava sendo enviado de novo a Zacarias. Olha só, gente, quanta honra, quanta honra. Zacarias foi honrado, sabe por quê? Porque ele vivia uma vida temente e irrepreensível diante do Senhor. Vale a pena ser fiel, vale a pena honrar a Deus com a nossa vida. Nós temos que honrar a Deus com a nossa vida. É a nossa vida que tem que glorificar o nome do Senhor. É a nossa vida que tem que testificar da fidelidade que eu tenho a Deus. Não adianta eu viver dizendo que eu amo a Deus, que eu sirvo a Deus, mas a minha vida não testifica dessa fidelidade. É a nossa vida. A vida de Zacarias e de Isabel testificaram em todos os momentos. Quando Zacarias sai do templo do Senhor, que se depara com aquela multidão esperando para ele contar o que havia acontecido, porque ele tinha demorado tanto, né? Zacarias não pôde falar. Zacarias não pode falar, porque o anjo do Senhor falou que ele ficaria mudo. Ele ficaria mudo porque duvidou. Ele não poderia contar o que aconteceu, a não ser por sinais. Mas Deus é tão extraordinário, é tão maravilhoso que Zacarias não pôde contar que Deus havia escolhido o nome para o filho dele, João, e ele não poderia contar, né? Só por sinais, ele deve ter falado por sinais, mas o povo só viu o que aconteceu naquele dia quando Isabel apareceu grávida. Ela ocultou ainda por 5 meses. Né? Ocultou por 5 meses. Imagina, gente, ela escondendo a gravidez, né, diante de todo o povo. Toda feliz. Isabel não podia ser mais a mesma pessoa, com certeza. Diante daquela vitória, diante daquela alegria dela estar grávida, sendo velha, estéril, né? Depois que Zacarias entrou no templo para oferecer incenso, ela agora estava grávida, grávida, e a barriga crescendo. E ela se ocultando do povo, toda feliz, toda alegre, todo mundo devia estar notando alguma coisa. Zacarias está mudo, o que aconteceu aquele dia? O que aconteceu? Isabel está diferente, Isabel está engordando, Isabel está acontecendo alguma coisa diferente na casa de Zacarias. Quando João nasce, a Isabel já tinha dito, sem saber, né? Ela já tinha dito, e o nome dele será João, confirmando o que Deus já tinha escolhido. Deus já tinha determinado que ele se chamaria João. Quando ela fala isso, né? Zacarias começa a falar, e o nome dele é João mesmo, é João, porque foi Deus quem escolheu. Ele será o precursor do Messias, do Salvador. Ele virá diante de Deus, né, para preparar o caminho do Senhor. Será grande nessa terra. Olha, irmãos, o filho dele seria grande, traria muita alegria, irmãos, muita alegria. E quanta alegria mesmo João trouxe, né, para aquele povo, para aquelas pessoas, para aquela multidão de pessoas, para aquelas famílias, né? Ele veio para trazer, para converter, né, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Começou a endireitar o caminho do Senhor, a preparar o caminho do Senhor. Irmãos, que prazer e alegria Zacarias teve no final da sua vida, no final da sua história. A palavra de Deus nos ensina, né, que
O melhor não está no começo e nem no meio, mas está no final, né? Está no final. Não adianta a gente começar muito bem e terminar mal. Não adianta a gente começar muito bem e no meio do caminho desistir, chutar o balde, jogar tudo para o alto, não quero mais. Não, irmãos. O teu melhor está no final. Está no final. Nós temos que perseverar até o fim. Glória a Deus. Até o fim. Não importa que palavras duras estão vindo sobre a tua vida. Não importa que pessoas estão dizendo que você não vai conseguir, que não dá mais tempo, que não tem mais tempo para isso acontecer, aquilo acontecer. Não importa. O que importa é que você vai continuar na presença do Senhor, servindo a Ele com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo louvor. Faça tudo irrepreensivelmente para o Senhor. Sirva a Deus com todo o teu coração. E a resposta da tua oração virá. Então, aqui eu termino, né, essa palavra que Deus nos trouxe. Quando as orações demorarem a ser respondidas. Oh, Jesus! Quando as orações demorarem a ser respondidas, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Medo. Jesus Jesus virá. virá. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus Deus. virá, irmãos. Jesus virá. A nossa oração está diante Não de apareceu meu Deus. nome, não. Permaneça firme. Aqui. Agradeço a oportunidade que Deus me concede de trazer essa palavra para todos vocês, para mim também, ao qual o Senhor ministrou no meu coração. Que Deus continue abençoando. Hoje, irmãos, eu estou muito feliz, ofertando até essa live ao Senhor, como culto em ações de graça a Ele, porque, irmãos, eu estou há 1 ano na Metodista Central de Cabo Frio. Cheguei ali, irmãos, achando que ia ficar no banco, que ia ficar ali só recebendo da parte do Senhor. E Deus fez um reboliço naquela igreja, porque foi muito de repente. No final do ano, agora, eu estou há 1 ano na igreja, não 1 ano exato na igreja. O líder da intercessão, o líder da coordenação da intercessão, irmãos, pediu o pastor para sair da igreja e congregar em São Pedro, na Metodista, que é muito pertinho da casa dele, né? E porque é muito longe para ele vir. Irmãos, e ele anunciando ao pastor que ia sair, o pastor falou assim: então tá, irmãos, falando para ele, né? Vamos ver quem a gente vai colocar. Irmãos, eu nunca pensei que o pastor ele ia me chamar. Irmãos, tantos irmãos ali que estão há anos naquela igreja, irmãos, pensa. Irmãos, eu tremi. Pastor me ligou, né? Pastor presidente me ligou e ele falou assim para mim: eu gostaria de falar com a coordenadora da intercessão. Aí eu falei assim: não tem ninguém aqui que é a coordenadora, não, pastor. Ele falou assim: tem sim, é você. É você que Deus está chamando. Glória a Deus. Eu falei assim: mas pastor, eu não tenho condições, a sua igreja é muito grande, né? São muitos irmãos. Pastor, eu tenho medo. Pastor, não, pastor. Ele falou assim para mim: irmã, Moisés também não quis. Ele negou muitas vezes ao Senhor. Mas é Deus quem capacita. E Deus honrou Moisés porque ele aceitou o desafio. Irmã, aceita o desafio que Deus está te fazendo. Eu vou chamar você. Claro, se você disser para mim que não, né, eu vou continuar orando ao Senhor. Mas foi você que Deus chamou.
Aí eu falei assim: quem sou eu, pastor, para negar alguma coisa ao meu Senhor? Né? Se Deus me achou, quem sou eu para dizer que não quero ir? Então, irmãos, eu estou ofertando esse culto a Deus, peço aos meus irmãos que orem por mim, porque, irmãos, eu vou estar ali coordenando, né? São muitos irmãos, tá? Na intercessão, que eu vou ter que coordenar, irmãos, eu nem tenho capacidade para isso. Eu estou com muito medo, estou com muito medo mesmo. Mas eu estou confiando no Senhor, que Ele vai à minha frente, né? Que Ele está comigo. Se Ele me chamou, Ele vai me capacitar para essa obra, tá? Então, eu quero que os irmãos sempre lembrem de mim nas suas orações. Não deixe de orar por mim, porque ficar no ministério de intercessão, irmãos, é muito difícil, né? Mas Deus é que sabe de todas as coisas. Amém? Então, que Deus abençoe a nossa família. Semana que vem, né, nós estaremos juntos lá. De repente, nós poderemos fazer, antes de vir embora para casa, fazer o culto, né? Já que já estaremos todos juntos lá, ou alguns, pelo menos, que só que não vão poder estar, a gente pode ver domingo que vem se a gente vai conseguir fazer a live, ou então uma oração, a gente lá junto, tá bom? Que Deus abençoe. Eu ia pedir até a Érica vai estar lá, Érica, com a gente, domingo. Não, Beth, vai acabar a festa, eu vou vir embora. É mesmo? É. Então, eu vou ver durante a semana, ou a Vera, tá bom? Para trazer a palavra no domingo que vem, se a gente puder, uma palavra breve para a gente poder estar ali, né? Eu acabei de falar isso com o Gabriel. Quem vai trazer a palavra vai ser eu. Glória a Deus. Falei Então, Deus. agora. Glória a Deus. Então, é de Deus. Então, prepare o seu coração, porque você vai estar trazendo. Então, domingo que vem, se Deus quiser, a gente vai tirar um tempinho para estar adorando o Senhor, né? Para não parar a live, né? Irmãos, que Deus abençoe, que essa palavra possa arder no coração de todos nós, né? E que Zacarias e Isabel sejam um exemplo que a gente guarde no coração. Todas as vezes que sofrermos afronta, né? A gente venha se lembrar que Zacarias e Isabel foram irrepreensíveis, né? E ao seu tempo o Senhor os exaltou. Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Eu vou pedir ao Paulinho Júnior para orar e agradecer a Deus por essa live tão abençoada. Vou agradecer a Deus, Paulinho, por esse ministério que o Senhor está entregando nas minhas mãos, para que Deus venha me capacitar cada vez mais. Alguém quer falar alguma coisa antes? Alguém quer falar? Não, alguém? Não. Érica, fala, Érica, pode falar. Fala, Érica. Abre o microfone. Ai, só Jesus eu sem óculos. É horrível. Não, mas agora eu estou chegando. Eu queria falar a palavra maravilhosa, né? Que ensinamento, né? E eu venho falar sobre nós, todos nós que servimos lá na Faia, né? É porque a gente ficou muito tempo na Faia, né? E quando a gente saiu, eu fiquei pensando, Beth, a Faia foi aquela igrejinha pequena, mas ela ensinou muita coisa para a gente. Essa igreja pequena, que foi a Faia, ela nos preparou para os desafios que viriam futuramente. Olha que maravilha, você, como coordenadora da TESBET, não tenha dúvida que você está preparada. Você está preparada com o Senhor para realizar essa obra. Deus sabe quem confiar, Deus sabe quem colocar. Eu, Beth, também na minha igreja, que é grande, também tem quase 300 membros. Eu cheguei também, fiquei quietinha lá na nossa igreja, mas tudo que eu... Aí, quando o pastor me colocou na ação social,
tudo que eu aprendi naquela igrejinha pequena, que foi a Faia, que Deus fez muitas coisas ali naquele lugar, em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, que nunca nós vamos esquecer isso, né? Nossos filhos foram criados lá e nós sabemos que Deus abençoou o futuro dos nossos filhos e ainda vai abençoar muito mais, abençoa a nossa vida. Então, aquela igrejinha pequena, mas onde Deus falava, que tem um hino que fala assim, igrejinha pequena, mas que Deus falava, nós aprendemos muita coisa. E quando o pastor me levou para ali, tudo que eu aprendi aqui na Faia, tudo de bom que eu aprendi aqui na Faia com você, que você me deu muito exemplo, Beth, ali na Faia, e eu guardava isso tudo para mim. E a nossa convivência ali em trabalhos de missões, em trabalho com as crianças, trabalho com os jovens. Eu sei que eu não fui perfeita, tive muitos defeitos, mas nós aprendemos alguma coisa boa, tiramos. E isso nós levamos para essa nossa igreja atual. E olha, o trabalho tem prosperado. Por quê? Porque nós sabemos que foi o Senhor que nos ensinou, Beth. E ele lá na Faia estava nos preparando para os desafios futuros que viriam, né? Como você, como eu e como outros, os nossos irmãos também enfrentarão, porque não adianta a gente fugir. Nós temos chamado, nós somos chamados para isso, para a obra, não adianta. Todos nós que estamos aqui somos chamados para a obra. A mamãe que nos ensinou, né, nos criou, e eu fico feliz, mana, por isso. Faz mesmo a obra, eu estou fazendo a minha aqui, e todos nós iremos fazer, porque o Senhor conta conosco, né? É isso que eu queria falar. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, irmãos. Para lembrar que eu fiquei 16 anos na liderança ali da Rua Faia, na consagração. 16 anos, irmãos. Toda terça-feira eu estava ali para a honra e glória do Senhor. E fiz com todo o meu amor, com toda a minha gratidão aquele ministério e achei que tinha encerrado, né? Achei que tinha encerrado, porque o Senhor me trouxe para essa terra que mana leite e mel. Achei que ia ficar só aproveitando do maná, mas o Senhor já me colocou na obra, né? Já me chamou para a obra e me chamou justamente para dar continuidade a esse ministério, né, de intercessão e de consagração. Então, é de Deus mesmo que o Senhor nos capacite. Pode orar, Paulinho. Pai do Senhor, família, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui em Tua presença, Pai, primeiramente te agradecendo por mais um dia, Pai, por mais um domingo nós estarmos aqui, Pai, buscando mais de Ti, aprendendo mais de Ti com cada um, Pai. Agora eu te peço, Deus, que o Senhor capacite a minha tia Beth, Pai. Que o Senhor, Pai, faça com que ela seja canal de bênção naquele lugar. Que a cada dia, que a cada palavra que ela venha ministrar lá, Pai, o Senhor esteja presente, Pai. Que o Senhor venha transformar vidas, Pai, através dela, Pai. Agora eu te peço, Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um dia e que o próximo domingo, Pai, o Senhor esteja presente como o Senhor sempre está em todas as nossas reuniões. É tudo que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos vocês, que dê uma semana próspera, que tenha anjos poderosos guardando vocês em todo o caminho, livrando de todo mal, de todo perigo, e que domingo que vem a gente possa estar junto em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e a paz para todos.